Boa tarde, Adifas. Eu sou Vinícius Amorim, repórter do Ei Capixaba, e agora a gente vai começar a nossa entrevista na íntegra, né? Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai respondendo sem pressa, conforme você for achando melhor. Pode ficar bem à vontade. E vamos lá, vamos começar. Adifas, o que você sente diante do resultado das eleições municipais, considerando os eleitos na grande vitória? Respeito, entendendo que foi a vontade primeiro de Deus e da população. Então, muito respeito e torcendo para que tudo dê certo. Mas é isso. Quais investimentos e ações foram tomadas por sua gestão para minimizar os problemas da população diante da pandemia do Covid-19? Fizemos muita coisa, desde distribuição de cesta, desde distribuição de kit, desde kit de limpeza, kit de higienização, auxílio financeiro demos para várias famílias, pegamos a UPA de Castelândia e transformamos em um hospital para atendimento de UPA, ou seja, foram coisas muito fortes que nós nos envolvemos e entramos de cabeça para atender a população. Então, no campo da saúde, dedicamos, né, uma UPA para cuidar, que virou um hospital, e no campo social, essas questões de cesta básica, de auxílio financeiro para as famílias, distribuição desses kits, que a gente foi um dos primeiros municípios do Brasil até que forneceu todo esse material para a nossa população, não só do kit de máscara, mas também de higienização para as famílias, de álcool. Foram muitas ações que a gente fez nesse campo. Quando iniciou o mandato, você encontrou uma dívida de mais de 200 milhões, sendo que só tinham 3 milhões nos cofres. Em qual situação financeira o senhor deixará a cidade para o próximo prefeito gerir? Muito diferente. Ele vai ficar impactado do que vai acontecer, que ele vai receber. Vai estar no dia 1º de janeiro, quando ele abrir as contas, vai estar quase 500 milhões de reais nas contas, em várias contas. Somando todas, vão dar mais de 500 milhões. E aí ele vai ter, o ano que vem, que pagar algumas despesas, fruto da minha gestão. Ele vai ter que pagar algumas obras que a gente começou, algumas contas da iluminação, algumas contas do trânsito, algumas contas da educação, da saúde, vai pagar. E vai sobrar para ele quase de 70 a 100 milhões de reais livres para fazer o que quiser. Se o futuro prefeito chegar em janeiro, quiser antecipar a folha de fevereiro, de março, de janeiro, ele vai ter dinheiro para fazer isso. Se ele quiser começar obras enormes, em torno de 70 a 100 milhões, ele vai poder fazer. Então, assim, ele vai ficar impressionado com isso. Poucos municípios no Brasil vão estar nessas condições. Diversos municípios e estados no país justificam a falta de investimentos em função da crise econômica. Nos municípios capixabas não foi diferente. Porém, segundo as informações da Findes, a Serra melhorou em diversas áreas. Adifas, como o senhor avalia esse cenário? Assim, graças a Deus a gente conseguiu fazer muita coisa nesse ano, apesar de pandemia, apesar de crise. Eu, assim, não fiz nada sozinho, eu tenho uma equipe muito técnica, muito gestora. Eu, de vez em quando, falo que essa foi uma das insatisfações da classe política, porque eu tive uma preferência em entender, botar gestores e técnicos. Talvez a classe política perdeu com isso, mas a sociedade ganhou muito com isso. Talvez os partidos perderam com isso, né? Mas a população ganhou muito com isso. Ou seja, os resultados que nós tivemos foram para a população, para os grandes moradores da nossa cidade, para todos os moradores da nossa cidade. Então, esse foi o nosso foco. Isso fez muita diferença. Então, a gente teve competência para economizar, tivemos competência para captar recursos, tivemos competência para buscar convênio, e por isso que a gente fez tantas essas coisas. Repito, muito em função da nossa gestão e da composição muito técnica de gestores da equipe. Isso fez toda a diferença. O senhor sempre foi o prefeito das grandes ideias e projetos.
é reconhecido no estado como o prefeito fazedor. O que o senhor não conseguiu colocar em prática neste último mandato e por quê? Faltou mais tempo. Se eu tivesse mais tempo, eu faria mais coisa. A pandemia nos atrapalhou muito. O período eleitoral também nos atrapalhou muito, porque assim, eu queria começar algumas coisas, inaugurar algumas coisas, os partidos adversários entraram na justiça impedindo que eu fizesse isso, por incrível que pareça. Então, assim, isso nos dificultou muito. Então, eu lembro a pandemia, as coisas para fazer um serviço público leva tempo, ou seja, por mais que eu tenha uma ideia, por mais que a nossa equipe tenha uma ideia, você para pegar essa ideia e virar a execução, isso leva de 1 ano a 2 anos. É incrível, mas isso é aqui assim, isso é assim na prefeitura lá de Ponto Belo, que é uma das melhores prefeituras do Brasil, e isso também em São Paulo, que é a maior prefeitura do Brasil, ou seja, é assim, infelizmente, o setor público funciona dessa maneira, ou seja, as boas ideias você não faz de um mês para o outro, de um dia para o outro, no mínimo de 1 a 2 anos. É notável a transformação do município na sua gestão, evidenciada pelo avanço em diversas políticas públicas. Qual o legado que o senhor deixa para as gerações presente e futura? Assim, eu vou estar... É importante estar dizendo isso, assim, até para o próximo prefeito. Mesmo essa maratona que eu vou explicar, eu vou estar deixando muitos projetos já prontos, de muita obra, pronto já até licitado, não só o projeto pronto, obra também pronta e licitada que ele pode começar em janeiro, por um dos motivos que eu estou deixando o dinheiro em caixa. Agora, essas ordens de serviço que eu já estou dando, né, é a maratona porque eu fui impedido, como eu disse na pergunta anterior, pelos partidos adversários a não dar as ordens de serviço no período eleitoral. Eles foram na justiça e barraram fazer isso, que eu acho que é um grande prejuízo que foi para a população. Não para mim, sim para a população. Atrasou as coisas, simplesmente isso. Quem perdeu foi a população. Então, mas já está tudo pronto. Então a gente resolveu dar essas ordens de serviço. Mas estou fazendo de uma forma diferente. Eu estou não só lá dando a ordem de serviço, mandando a empresa começar as obras, são várias obras, mas eu criei para cada obra uma conta específica vinculada a essa obra. Então está lá o número da conta, o banco, o número da conta e o valor já total da obra. Vamos supor, uma obra, uma pavimentação aqui de Boa Vista 2, Jardim Carapina, vai custar, sei lá, R$200 mil. Eu poderia só o valor de dezembro, não. Eu já botei o valor total, mesmo que ele só termine em fevereiro, março, abril, já está depositado o valor total dessa obra. Os 10 milhões lá de Nova Almeida. Então, mesmo que só execute 1 milhão nesse mês, os outros 9 milhões já estão depositados numa conta. Então, o que eu estou fazendo? Para dar tranquilidade para o próximo prefeito, mas também para a sociedade estar cobrando isso, ou seja, não tem justificativa que a obra parou. Então, eu estou entregando para as lideranças, para os vereadores e para os moradores, um documento assinado por mim, registrado em cartório, importante estar dizendo isso, registrado em cartório, onde eu coloco o número da conta e o valor vinculado dessa obra, o valor total do valor desse, ou seja, para o prefeito não precisar tirar dessa conta, porque ele não vai precisar mesmo, como eu coloquei no início, tanta coisa que estão deixando, e além disso, como eu coloquei no início, eu estou já depositando, quando eu coloco os mais de 400 milhões, já é isso que eu estou colocando em cada conta. E ele vai ter uma folga de 70 a 100 milhões, o mais pessimista, que é o meu secretário de Finanças, que ele é muito pessimista, coloca que vai ser 70 milhões, eu entendo que a gente vai chegar um pouco mais, eu sou mais otimista, a gente vai chegar de 90 a 100 milhões, dinheiro livre para o próximo prefeito, além desse dinheiro de conta vinculada das obras e de outras obrigações. Então esse documento eu estou entregando para cada bairro e para cada liderança. Então esse documento está sendo assinado por mim e registrado em cartório, e embaixo o número da conta e o valor total da obra. Considerando todo o problema de saúde que enfrentou, o senhor avalia que governou o segundo mandato com mais garra que o primeiro, tendo em vista a quantidade de entregas feitas para a cidade? Não tenho dúvida. Assim, gente, muito mais energia, muito mais determinação, muita mais vontade. Tem hora que a reeleição é bom. Eu acho que esse meu segundo mandato foi melhor do que o primeiro, entendendo?
Geralmente, o segundo mandato é pior. Na maioria das vezes, na maioria dos políticos, na maioria dos prefeitos, governadores, o segundo mandato é pior do que o primeiro. Acho que o nosso foi o contrário, o segundo foi melhor do que o primeiro. Nesses 8 anos de mandato, qual foi o momento que te deu mais alegria e que mais te realizou como prefeito? Sim, a questão das obras foram momentos importantes da nossa vida, importante para a gestão, como a obra do Hospital Materno Infantil, que tenho certeza vai ficar na história da cidade, a UPA que eu coloquei, as super creches que nós entregamos, as escrituras registradas, é algo que ninguém faz isso no Brasil, é algo também impactante para a população mais carente, população que não tem isso. Mas assim, ter recebido o título da cidade mais transparente do Brasil, esse dia para mim, quando eu recebi isso, estava dentro do carro à noite, eu não acreditei, assim, eu fiquei numa felicidade muito forte. Eu me lembro que eu estava dentro do carro à noite com eu e o Wagner, e eu ligando para mim, auditor, falei, você tem certeza disso? Eu liguei para outra pessoa, você tem certeza disso? Assim, porque foi um título que isso vai ficar registrado também na minha memória muito grande. Mas teve outras coisas, eu acho que esse mandato teve coisas muito fortes, né? Ter tirado a cidade campeã em homicídio no Brasil, para a pessoa. A cidade tinha mais de 135 mortes no ano, cada 1.000 habitantes. Era a primeira cidade de homicídio no Brasil. E hoje a cidade não está nem entre as 100 do Brasil, nem entre as 10 do Espírito Santo. É assim, isso é algo que vai ficar também guardado na minha vida. A questão da cidade ter quase 100% de saneamento é outra marca fundamental para a população mais carente. Então, assim, tem umas coisas que vão ficar guardadas durante muito tempo na memória minha, da minha equipe, eu tenho certeza da maioria da população. Aldifas, o seu nome é cotado a candidato ao governo do estado pelo Rede. Eu quero saber de você, qual o seu futuro político? Isso assim, isso como eu coloquei uma pergunta, assim, está muito, não falo isso da boca para fora, está muito nas mãos de Deus e eu vou ter muita tranquilidade. Deus vai revelar através da Bíblia, através da oração, das circunstâncias, qual é o melhor caminho. Essa é a hora que eu tenho que ficar tranquilo, né? E trabalhar. É lógico que a gente pretende montar um escritório para ajudar as prefeituras, falar da minha experiência, como é que ela se tornou a mais transparente do Brasil, como é que se tornou a que mais faz obra no Espírito Santo, como é que a gente saiu desse homicídio tão grande e é um dos menores hoje do estado do Brasil. Eu fui até para a convite da Federação Nacional dos Prefeitos aqui no Brasil, fui para o México falar isso para os prefeitos da América Latina toda, como é que a gente conseguiu isso. Então, assim, essa é a minha ideia no ano que vem, é ajudar algumas prefeituras, alguns amigos do que a gente fez aqui. Nossa experiência, eu acho que é importante eu passar isso para as prefeituras aqui do estado, até fora do estado. O que acha que falta para o Brasil dar certo e qual pode ser a sua contribuição para ajudar na construção de um país melhor? Sim, eu sou muito pequeno para não tenho essa clareza, né, disso, ou seja, a minha contribuição eu, assim, do ponto de vista de dar exemplo, né, o partido até a Rede não tem muitas prefeituras, mas eles, assim, aquilo que eu puder apresentar do que nós fizemos aqui no estado, como eu te dei alguns exemplos na pergunta anterior, nós vamos fazer, mas assim, foco na gestão, foco na população, tirar o foco da classe política, ou seja, eu aprendi muito cedo, ou seja, se eu estiver bem com a classe política e estiver mal com a população, a classe política não vai ficar comigo. Então agora, se eu estiver bem com a população, se eu estiver mal com a classe política, o bom é estar bem com as duas, mas se eu tiver fazer alguma opção, eu vou fazer opção pela população. Então a probabilidade da classe política ficar com você, porque você está bem com a população, é muito maior do que o contrário. É simples assim, mas não é fácil. Aldifas, se você pudesse dar um último presente para a Serra, qual seria? Acho que o grande desafio é diminuir a desigualdade social, essa é o grande desafio.
e gerar emprego num momento desse. Eu acho que são esses dois grandes desafios que eu teria que entregar para a cidade. E para encerrar a nossa entrevista, a última pergunta e que todo mundo aqui quer saber. O que o senhor vai fazer a partir de janeiro de 2021? Vou tirar férias. Há 8 anos que eu não tiro mais de 10 dias de férias e há 25 anos que eu não tiro mais de 15 dias. Não estou exagerando para você. A última vez que eu tirei 22 dias de férias, quando a minha filha tinha nascido. Foi a última vez que eu tirei mais de 20 dias. Uma viagem que eu fiz para o Nordeste, eu e minha família. Essa foi o maior tempo que eu tirei de férias. Então eu preciso tirar no mínimo um mês para eu descansar. É isso que eu vou fazer. Meu plano nesse momento é isso. E me dedicar um pouco mais para a família. E é isso, encerramos por aqui. Aldifas, muito obrigado pela entrevista e por ter sido atencioso com a nossa equipe e ter separado um tempo aí pra gente. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço para todos.